Escolher a sombra própria projetada de uma pirâmide quadrangular reta com base num plano horizontal. Eu tenho o plano da base, que é um plano horizontal, por sinal o traço frontal do plano. Represento o quadrado da base, cuja projeção horizontal está em verdadeira grandeza. Tenho aqui a projeção frontal desta base. Terá que me ser dada a altura que me vai permitir encontrar o vértice da pirâmide. E tenho as projeções da minha pirâmide, com as arestas visíveis e invisíveis. Um dos primeiros passos a fazer consiste em definir, eu vou determinar a sombra utilizando a direção luminosa convencional, será determinar a interseção do raio luminoso que passa pelo vértice com o plano da base. Quando a base é o plano horizontal, depois será a sombra do vértice no plano horizontal. Neste caso, como a base do cone, do prisma, da pirâmide, não está no plano horizontal de projeção, eu vou encontrar a sombra do vértice no plano da base. E vou chamar a esse ponto um ponto I. Já vamos ver para que é que isso me vai servir. Então, eu venho ao vértice e vou traçar o meu raio luminoso, L2 de V. E venho ao vértice e vou traçar o L1 de V. E aquilo que eu vou verificar é que este raio luminoso, ao interceptar o plano horizontal, vai definir um pontinho cuja projeção frontal é esta. E aqui eu irei ter o I1 e aqui em X o I0. Este ponto I é a interseção do raio luminoso que passa pelo vértice com o plano da base e tem uma determinação imediata, porque o plano horizontal é um plano projetado, como já foi explicado anteriormente. E agora, esta informação serve para quê? Serve para, a partir do ponto I, exato, a partir desta projeção horizontal, eu vou traçar tangentes ao meu plano, à base da minha pirâmide. E então, aquilo que eu vou verificar é que quando eu faço isto, eu sei que tudo o que estiver daqui para trás, ou seja, tudo o que esteja deste lado, ou seja, tudo o que esteja deste lado da minha pirâmide estará em sombra. Tudo o que estiver deste lado da pirâmide vai estar iluminado. E então, eu sei automaticamente que esta face da minha pirâmide está em sombra e sei automaticamente que esta face da minha pirâmide está em sombra. Em projeção frontal, a face DCV é visível. Logo, isto sendo a sombra própria da pirâmide da projeção horizontal, vai ter a sombra própria da projeção frontal, em projeção frontal, aqui. Por isso, para encontrar a sombra própria e representá-la em projeções, eu utilizo este processo. Isto permite-me encontrar também outra coisa, que é o seguinte, é que, como o vértice está acima da base, eu sei que a base estará em sombra. E se a base está em sombra, eu tenho agora que perceber quais são as separatrizes ou a separatriz sombra-luz. Ou seja, tenho que ver quais são as arestas da pirâmide que fazem a separação das faces iluminadas das faces em sombra. Eu já sei, observando aqui, que o ponto D, o ponto V e o ponto B definem estas arestas que separam a zona iluminada da zona em sombra. Em projeção frontal, será isto. Esta aresta e esta aresta são separatrizes sombra-luz. Finalmente, como a base está em sombra, eu sei que esta face estando iluminada vai fazer com que a aresta AB também seja separatriz sombra-luz e que a aresta AD também seja separatriz sombra-luz. Daqui eu posso concluir o quê? É que basta encontrar a sombra projetada dos pontos V, B, A
e D, e eu posso determinar a sombra da pirâmide. Vamos então fazer isto. Aquilo que eu vou verificar é que a sombra do ponto V está aqui. Eu aqui vou ter V2 sombra. A sombra do ponto D vou determinar utilizando a direção luminosa convencional, ou seja, por D1 vou traçar o raio luminoso a 45 graus, por D2 vou traçar o raio luminoso a 45 graus e aqui irei ter D1 sombra. Vamos fazer a mesma coisa com o ponto B, direção luminosa convencional, e eu vou verificar que aqui vou ter D2 sombra. Finalmente, falta-me a sombra do ponto A. Então, novamente, direção luminosa convencional, e eu vou verificar que a sombra do meu ponto A está aqui por baixo, ou dentro da superfície da projeção horizontal da pirâmide. Então, aqui vou ter A1 sombra. A união do A1 sombra com o D1 sombra é possível e vai definir a sombra do segmento DA. Se eu agora quiser a sombra do segmento AB, eu não posso determiná-la unindo B2S com A1S porque eu estou a trabalhar com entidades distintas. Então eu tenho que ir achar a sombra virtual, por exemplo, do ponto B, como longo, e aqui vou ter B1 virtual. Se eu unir B1 virtual com A1 sombra, eu vou ter a sombra do segmento AB. Só que, quando esta sombra cruza X, eu vou ter um ponto de quebra. E a partir deste ponto de quebra, eu vou unir com B2 sombra. Por isso, acabei de encontrar a sombra projetada do segmento AB. Finalmente, o ponto B vai ter união com o ponto V em sombra, o que significa que eu vou unir B2 sombra com V2 sombra. E agora tenho que resolver esta questão. Eu tenho D1 sombra com V2 sombra. Como é que eu vou resolver isto? Muito simples. Vou achar a sombra virtual ou do ponto D ou do ponto B. Então vamos fazer. Ó, e aqui vou ter V1 virtual. Se eu unir V1 virtual com o D1 sombra, quando isto toca X, quando este segmento toca X, eu vou ter o meu segundo ponto de quebra. Vou ter aquele daqui, já passará a ser invisível, eu vou unir diretamente para o V2S. A sombra projetada do meu sólido, eu vou agora traçar com horizontais, será esta. Estou agora a fazer preencher com traços paralelos. É a projeção vertical. Sombra projetada em projeção horizontal. E aqui tenho a sombra própria em projeção horizontal e aqui tenho a sombra própria em projeção frontal. E esta é a sombra projetada e a sombra própria da minha pirâmide.